Olá! Estamos muito felizes em ter você em nosso programa de formação de gestores. A ONU Educação trará uma série de áudio-artigos que ajudarão você no desafio da gestão de sua empresa. Neste primeiro episódio traremos como tema: o fazer gestão é um processo infinito de abrir e fechar gavetas. Artigo de Valdinei Araújo, disponível no site www.onueducação.com.br. Quando iniciei minha carreira em consultoria de empresas, há quase 20 anos atrás, ouvi de um consultor mais experiente a seguinte frase: fazer gestão é abrir e fechar gavetas continuamente. Aquela frase ficou na minha cabeça e neste artigo explicarei este conceito, pois ele é fundamental para o entendimento por parte das lideranças sobre o real papel da gestão nas organizações. Imagine que uma empresa é um armário formado por diversas gavetas. Algumas gavetas estão bem organizadas, mas outras estão totalmente desorganizadas. Se todas as gavetas estiverem sempre fechadas, não teremos como saber quais devem ser ajustadas. É daí que vem a analogia. Só temos condições de organizar uma gaveta se ela for aberta. Trazendo o conceito para o mundo empresarial, o que isso quer dizer é que só é possível resolver um problema se ele for previamente identificado. Para uma lógica óbvia, mas dentro das organizações isso é mais difícil do que parece, por vários motivos. Um deles envolve questões comportamentais presentes em grande parte das pessoas. No exercício de suas atividades, muitos profissionais demonstram insegurança e até medo de parecerem incompetentes junto aos seus líderes, ao declarar a existência de problemas em suas áreas. Esse comportamento muitas vezes é potencializado pelos próprios líderes, quando não incentivam seus times a identificar problemas, havendo até punição quando isso ocorre. Deixando o contexto ainda mais crítico, as lideranças empresariais ainda parecem não entender que a melhoria contínua em suas organizações e, por consequência, a sobrevivência no longo prazo depende fundamentalmente da prática da identificação correta e periódica de problemas. Somente identificando-os corretamente é possível eliminá-los. Para tornar ainda mais claro este conceito, é importante destacar que identificar corretamente um problema envolve 3 fatores. O primeiro ponto é definir um número que expresse o problema, também chamado de indicador. Para identificar corretamente um problema, é importante que haja um número que o expresse de forma objetiva. Por exemplo, ao dizer, temos um problema de baixo engajamento do time, precisamos saber qual o número melhor expressa essa situação. É o percentual de rotatividade? É o índice de satisfação dos colaboradores? Outro exemplo é quando se diz, temos um problema com as entregas dos produtos aos nossos clientes. Qual o indicador que demonstra isso? É o percentual de entrega em atraso? Qual é o percentual de reclamação de clientes? Em resumo, o primeiro passo para expressar adequadamente um problema é definir objetivamente um número para essa finalidade. Já o segundo ponto se refere em levantar a situação atual para este indicador. Continuando no caminho da definição correta do problema, o passo seguinte é medir a situação atual do indicador que o representa. Para esta medição, é importante definir o melhor período de coleta para evitar possíveis sazonalidades ou contextos específicos que atrapalhem a análise. Por exemplo, o melhor período de coleta é o último ano? O último semestre? O último trimestre? Ou os últimos 5 anos? Essa decisão deve ser tomada pela equipe que está envolvida diretamente com o problema. E para finalizar, o terceiro ponto trata-se de definir o resultado desejado para o indicador. Por fim, para que a gaveta seja realmente aberta, o último passo é definir um resultado desejado para o indicador que expressa o problema, ou, em outras palavras, é necessário definir uma meta. Para a definição da meta, é importante encontrar primeiramente um valor de referência, ou seja, o melhor valor possível para o indicador. Este melhor valor possível pode ser algum valor histórico interno da empresa, um valor encontrado no melhor concorrente, ou até mesmo um valor teórico encontrado em literatura. O importante é que a meta seja definida a partir desta referência. Por exemplo, se o faturamento anual de uma empresa é R$120 mil por mês e o melhor concorrente faz R$200 mil por mês, já há uma diferença de R$80 mil. A partir daí, a equipe envolvida com o problema deve definir qual o percentual dessa diferença que vai ser capturada. Se a equipe decidir capturar, por exemplo, 50% dessa diferença, ou seja, R$40 mil por mês, isso significa que a meta será de R$140 mil por mês. Podemos observar, portanto, que identificar problemas de forma correta e periódica não é trivial, mas é o ponto de partida para uma boa gestão em qualquer empresa. Dominar a arte de abrir e fechar gavetas é o que vai garantir a sobrevivência das empresas nos próximos anos. Ficamos felizes que você escutou até aqui.
Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!